tudo bem com vocês? Meu nome é Gerry e essa é a nossa 14ª aula de ciências aqui no Palmas Homeschool. Então hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre o Sistema Solar. A origem do Sistema Solar ela é datada de aproximadamente 4,7 bilhões de anos atrás, né? Há muito tempo atrás, então surgiu o Sistema Solar. E ele surgiu então a partir de uma nuvem, né, de poeira e gás que aos poucos foram se aglutinando, se unindo e formando o Sol, os planetas, os meteoros, né, e assim por diante. E esse processo de formação é chamado de aglomeração de materiais, né? Então você tem materiais que vão se unindo e à medida que esse material ele vai se unindo, ele vai ficando cada vez maior, ele vai tendo maior gravidade, porque a gravidade é a força que os corpos têm de atração, né? Então, à medida que um corpo ele vai crescendo e vai aglomerando mais materiais, ele vai aumentando a sua gravidade e aí ele vai se tornando cada vez maior. E os tipos de materiais que vão formando esse corpo celeste vai dar característica a ele. Se ele vai ser um planeta com mais rochas ou mais gás, se ele vai ser uma estrela e assim por diante. Então, os planetas do Sistema Solar. A gente divide os planetas do Sistema Solar em dois tipos, os planetas terrestres, ou também chamados de telúricos, né? É mais fácil mesmo lembrar de planetas terrestres, né? Porque eles são formados de principalmente rochas, né? E os planetas rochosos são aqueles que estão mais próximos do Sol, né? Então você vai ter Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os planetas rochosos, no total de 4. E você tem os planetas gasosos ou jovianos, né? Eles são formados basicamente de gases. Ele pode ter uma parte mais interna de rocha, mas a sua principal característica é que ele é formado de gás. E eles então têm mais tamanhos, né? Por exemplo, o planeta Júpiter, ele é um planeta gasoso e ele é um planeta gigantesco, várias vezes maior do que a Terra. E o que um corpo celeste precisa para ser um planeta, né? Para que ele possa estar nessa categoria aí e não ser um cometa ou um meteoro ou um planeta não. Para ser um planeta, então ele precisa ter uma órbita em torno de uma estrela, né? Então ele precisa girar em torno de uma estrela. Essa é uma primeira característica para ser um planeta. Segundo, é que ele precisa ter uma gravidade própria, né? E essa gravidade própria é que vai dar essa forma arredondada do planeta, porque você tem a força da gravidade do planeta que vai dar essa forma arredondada a ele, né? E ele também precisa ter uma órbita livre, então ele vai girando em torno da sua estrela e ele não é gravemente influenciado por outros corpos celestes, né? Mais influenciado pela gravidade do Sol, então ele vai girar em torno do Sol de maneira livre, né? Mercúrio, então vamos começar vendo os planetas do nosso Sistema Solar. O Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol, né? Ele é o planeta rochoso, como já falei antes, e ele está a 57 milhões de quilômetros, quase 58 milhões de quilômetros do Sol. Ele é o menor planeta do Sistema Solar, né? Depois que o Plutão, né, desceu de categoria e virou planeta não, então o Mercúrio se tornou o menor planeta do Sistema Solar. Ele tem aproximadamente 4.879 quilômetros, né? A Terra, por exemplo, tem 12 mil quilômetros de diâmetro. Diâmetro, para a gente lembrar, é a distância de um lado passando pelo meio até chegar ao outro, né? Se você tem uma bola, o diâmetro dela é de um lado até o outro, passando com uma linha no meio. Isso me disse atravessando pelo meio. Isso é o diâmetro. Mercúrio, então, ele é formado de rochas e metais. Ele não tem nenhum satélite, né? A Terra, por exemplo, tem um satélite que é a Lua, Mercúrio não tem nenhum. E a temperatura em Mercúrio
fica mais ou menos entre menos 153 graus e máxima de 427, né? Então ele varia bastante, aí quase 600 graus de variação, de menos 153 até 427 graus. Mas ele não é o planeta mais quente. O planeta mais quente é Vênus. Ele também é conhecido como estrela d'alva, né? Porque ele brilha muito, se não me engano, no amanhecer, né? Junto com o Sol, ele brilha muito. Ele também é um planeta rochoso e ele então fica a uma distância de 108 milhões de quilômetros do Sol. O diâmetro de Vênus é parecido com o da Terra, um pouco menor, 12.103 quilômetros, e ele também é formado basicamente de rochas, né, do tipo basalto e silicatos. Também não tem satélites, né? Tanto Mercúrio como Vênus não tem satélites. E a temperatura média de Mercúrio é 471 graus, né? Por que ele é tão quente? Se ele não está, por exemplo, o Mercúrio, que é mais perto do Sol, deveria ser o mais quente porque está mais próximo do Sol. Porque Vênus tem uma camada, a atmosfera de Vênus, ela faz com que o calor que entra no planeta não saia, né? Forma como se fosse uma estufa, né? Então o planeta, o calor que recebe do Sol, ele fica ali armazenado e aí então ele fica muito quente. E esse é um problema que pode acontecer na Terra também. A gente fala do efeito estufa, né? Com os gases, com a fumaça sendo jogada na atmosfera, isso faz com que a temperatura fique mais quente. Um exemplo disso é Vênus, que é o planeta mais quente do Sistema Solar. Você tem então o planeta Terra, que também é formado de rochas, né? Ele está a 150 milhões de quilômetros do Sol e tem o seu diâmetro 12.756 quilômetros, né? Então, formado por basalto, que é um tipo de rocha, e silicatos também, que é o que forma basicamente todos os planetas rochosos. Possui só um satélite, a Lua, e a temperatura média no planeta Terra é 14 graus, mas varia de 57 graus positivo, e a mínima já registrada na Terra foi menos 93 graus, né? Então, a Terra também tem temperaturas bastante baixas aí, principalmente próximos ao Polo Norte e ao Polo Sul. Marte, então, é o último planeta rochoso, né, nessa sequência, né, tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Ele está a uma distância de 230 quilômetros do Sol. Ele tem um diâmetro mais ou menos a metade do da Terra, 6.792 quilômetros de diâmetro. Possui dois satélites, né, Phobos e Deimos, né? E a temperatura lá em Marte gira em torno de menos 63 graus, mas essa é a temperatura média, mas ela pode chegar a uma máxima de 35, que também é aqui mais ou menos na Terra, e uma mínima de 143 graus. À medida que a gente vai vendo os planetas mais longe do Sol, essas temperaturas vão diminuindo, né? Júpiter, então, é o primeiro planeta gasoso e é o maior planeta do Sistema Solar, né? Ele está a uma distância de 778 milhões de quilômetros do Sol e ele tem um diâmetro de 142.982 quilômetros, né? Ele é praticamente 12 vezes maior do que a Terra, né? Ele é formado de gases como o hidrogênio, o hélio e o metano, e ele possui 79 satélites, né? Os principais é o Io, Europa, Ganymedes, Callisto, né? Que são os maiores e que podem ser facilmente observáveis da Terra com um telescópio simples. E a temperatura média de Júpiter, né, 108 graus negativos, né? Lá praticamente não há temperaturas positivas. Saturno, né, muito famoso pelos seus anéis, também é um planeta gasoso. Ele está a 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros do Sol. Ele tem um diâmetro de 120 quilômetros,
120 mil quilômetros, né? Ele é um pouco menor do que o Júpiter, e ele também é formado por gases como o hidrogênio, o hélio e o metano, que é aquele gás conhecido por ser bastante fedorento, né? Ele possui anéis de água, né, de gelo e de água, né, que são vistos, né, com um telescópio você consegue observar também esses anéis do planeta Saturno. Ele tem mais satélites ainda do que o Júpiter, né? O Saturno tem 82 satélites, os maiores, né, mais conhecidos é o Titã, Encélado, Tétis e Minas, né, e entre outros aí. E as temperaturas do Saturno giram em torno de menos 139 graus. Urano, né, agora também é um planeta gasoso, né, ele está a 2,8 bilhões de quilômetros, tem 51 mil quilômetros de diâmetro, é formado também de gás, assim como o Saturno. Ele também possui anéis, mas menos visíveis, e ele tem 27 satélites, e a temperatura também muito baixa, menos 220 graus é a temperatura média de Urano. E Netuno, que é o último planeta do Sistema Solar agora, né? Ele está lá a uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros, também formado de gases, e ele tem 14 satélites, e a temperatura média dele também gira em torno de menos 223 graus. Planetas anões, né? Então, como a gente falou, Plutão ele era considerado um planeta, mas depois ele foi rebaixado agora há pouco tempo para o planeta anão. Então, para que ele seja um planeta anão, ele tem que ter uma órbita ao redor do Sol, massa suficiente para ter uma certa gravidade aí, mas ele tem que ter na sua vizinhança né, uma órbita desimpedida e não ter nenhum satélite também, né? Os planetas anões mais conhecidos então são o Plutão, o Ceres, o Makemake e Haumea, são os principais planetas anões aí do Sistema Solar. Outros corpos do Sistema Solar, né, a gente vê também tem os cometas, né, que são aqueles corpos celestes que têm aquela cauda, mas não confundir cometa com meteoro, né? Meteoro, só é meteoro quando ele já está na atmosfera da Terra. Cometas são corpos celestes que muito longe da Terra eles têm cauda. À medida que eles se aproximam do Sol, essa cauda vai se alongando. Asteroide já é um corpo celeste que não tem essa cauda, né? Ele é muito sólido e tem uma órbita bastante diferente aí, né? E você tem depois, entre Marte e o planeta Júpiter, você tem um cinturão desses asteroides, né? Muitos corpos, muitos fragmentos, né, que são os asteroides. E para a gente entender um pouquinho sobre né, cometas, meteoritos, né, que chegam aqui à Terra, né, meteoroide, né, é um resto de cometa ou fragmento de asteroide, e quando esse meteoroide ele entra na atmosfera da Terra, ele é chamado de meteoro. Por quê? Quando ele entra na atmosfera da Terra, o contato com essa atmosfera gera ali um efeito luminoso, como se fosse uma cauda, né? E meteorito é quando esse meteoroide que passou pelo estágio de meteoro, ele atinge a Terra. Quando se encontra um corpo espacial no chão, né, que veio do céu, ele é chamado de meteorito. E então nós chegamos ao final da nossa aula, vimos aqui sobre o Sistema Solar, né, vimos um pouco mais sobre o Sol, os planetas, né, os tipos de planetas, planetas anões e esses outros corpos celestes, né, os cometas, os meteoroides, isso, e vimos essa mudança aí do meteoro quando ele entra na atmosfera da Terra, né, que ele passa a ser meteoro quando ele forma aquele efeito luminoso e quando ele atinge o Sol ele é chamado de meteorito. Então nós encerramos nossa aula por hoje, né? Pedimos que vocês estudem o material de vocês, façam as questões e aproveitem que nós estamos chegando ao final do nosso ano
e quem teve as suas dificuldades, vamos lá, vamos retomar e não vamos perder tempo. Então, até a próxima aula e nós nos vemos.